Muito bem, queridos, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema complexo na teologia cristã, o assunto do livre-arbítrio. Afinal de contas, livre-arbítrio é uma doutrina bíblica ou não é uma doutrina bíblica? Deixe-me apenas de antemão explicar que esse tema do livre-arbítrio ele pode ser tratado de diversas modalidades diferentes. Você pode falar, por exemplo, do livre-arbítrio respondendo a um grupo de ateus ou agnósticos, ou descrentes de um modo geral, que creem que o conceito do livre-arbítrio é apenas uma ilusão, que nenhum de nós temos liberdade de escolha. Dentro dessa temática ateísta, o livre-arbítrio, como eu falei, ele não é uma coisa ipso facto, aquilo que realmente acontece, é uma ilusão. Nós, na verdade, somos mais fadados àquilo que o nosso gene nos programou a ser. Aí você tem as correntes filosóficas do fatalismo, por exemplo, que negam qualquer tipo de escolha, onde a pessoa não pode nem ser moralmente responsável pelas escolhas que ela toma. Eu vou explicar no vídeo de hoje, mas aquele outro debate, comumente chamado como a oposição teológica entre Armínio e Calvino. E Calvino vai beber num insight de Santo Agostinho de Hipona. É curioso que Santo Agostinho, ele falava da predestinação, talvez não de maneira tão aprofundada, mas ele deixou o insight da predestinação. Contudo, a Igreja Católica não desenvolveu tanto esse detalhe do pensamento agostiniano. Agostinho também não entrou em muitos detalhes, ele dizia apenas que Deus, por sua livre soberania, ele escolheu de antemão, com base na sua presciência, quem haveria de se salvar, quem haveria de se perder. Então, isso mexeu com Calvino e Calvino começou a dissertar mais e criou esta doutrina, ou este ensino da predestinação. Em outras palavras, o que o ensino da predestinação diz? Que a soberania de Deus é que deve ser enfatizada na história. Como o ser humano não pode se salvar, a salvação é um ato único de Deus. E sendo um ato único de Deus, sabemos que nem todos se salvam. Então Deus, na sua soberania, na sua onisciência, Deus escolheu aqueles que haveriam de ser salvos e aqueles que haveriam de se perder. Aquela que ensina que no final das contas todos vão se salvar, porque Deus deseja a salvação de todas as pessoas, e o desejo de Deus não pode ser contrariado. Existe aquela linha calvinista, que acredita que alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas o que define isto é a decisão de Deus e não dos seres humanos. E em terceiro lugar, a linha de Jacó Arminius, que acredita que não, alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas esta separação entre os que se salvam e se perdem se deve exclusivamente à escolha humana. Aliás, diga-se de passagem, o Jacó Arminius, ele era discípulo de Calvino. Ele também veio da teologia reformada. E, curiosamente, quando ele foi escrever um tratado teológico, Arminius escreveu o tratado teológico, no princípio, para defender a ideia da predestinação de Calvino. Agostinho tinha um grande inimigo teológico do tempo dele, que era Pelágio. Agostinho enfatizava demais a graça de Deus. E Pelágio enfatizava demais a decisão humana. O ser humano tem capacidade de escolher se quer ou não o caminho do bem e do mal. Agostinho quase dizia que isso depende de Deus. Então, Calvino, defendendo a ideia agostiniana ao extremo, chegou ao ponto de dizer que até a nossa salvação é escolha de Deus. Não somos nós que escolhemos se vamos nos salvar ou se vamos nos perder. De modo que o livre-arbítrio é, na visão calvinista, uma ilusão, pelo menos no seu sentido da salvação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, porque um teólogo reformado vai falar que não, que eu posso fazer escolhas durante o dia a dia, eu posso escolher que camisa eu vou colocar para gravar esse vídeo, eu posso escolher se eu quero comer frango ou carne, eu posso escolher se eu quero beber refrigerante ou suco, tudo bem. Agora, quanto à minha salvação, esta eu não tenho escolha. Ou eu faço parte da eleição prévia de Deus, ou não tem jeito para mim. Essa é a ideia calvinista. Então Jacó Arminius depois foi escrever um tratado para defender essa ideia.
Só que ao estudar melhor a Bíblia, ele chegou a uma conclusão contrária, dizendo que Calvino estava redondamente enganado. Então, normalmente, quem acredita na predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição, são, de certa forma, seguidores do calvinismo, ou da predestinação, ou da teologia reformada. Aqueles que creem que não, que a salvação depende da escolha do indivíduo, seguem mais uma teologia arminiana. Ficou claro isso para você? Tá certo. Eu vou dar para vocês a minha interpretação com base na Bíblia Sagrada. Predestinação e livre-arbítrio. Por que esse livro é interessante? Porque ele apresenta 4 teólogos, 2 defendendo a predestinação, 2 defendendo o livre-arbítrio, que são teólogos que eu respeito muito. Por exemplo, John Feinberg, Bruce Heiselberg, Norman Geisler e Clark Pinnock. São 4 grandes eruditos. Então você tem 2 aqui defendendo a predestinação e 2 contrários à predestinação.